E se aquele apocalipse do emprego que tanta gente está prevendo por aí já tivesse sido, na verdade, cancelado? Hoje, a gente vai dar uma olhada em uma das questões mais quentes do momento a partir de um título que já desafia as nossas piores expectativas: um apocalipse cancelado. E olha, é importante dizer que toda essa nossa conversa aqui é baseada no artigo e nas ideias de Marinês Pereira, um especialista em neurobusiness e comportamento humano com uma bagagem incrível. O estopim de tudo, ou pelo menos da conversa mais recente, foi essa declaração aqui do Elon Musk. Ele disse que, com a inteligência artificial, o trabalho ia virar uma espécie de hobby. Para alguns, isso soa como um sonho, né? Um paraíso. Mas, para a maioria das pessoas, soa como o fim do mundo. E é exatamente essa tensão que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá. Será que a gente está mesmo vivendo o fim do trabalho como a gente sempre conheceu? Ou será que isso é só mais um ciclo de pânico tecnológico igual a tantos outros que a gente já viu na história? A verdade é que aquela sensação de mas dessa vez é diferente, não tem nada de nova. A história da inovação humana é basicamente um padrão que se repete. Começa com pânico, passa para resistência e no final todo mundo se adapta e a gente evolui para um novo patamar. Mas para a gente entender por que a gente reage sempre assim, a gente precisa olhar para dentro, para a máquina mais complexa que existe, o nosso próprio cérebro. É isso mesmo. Antes de falar de robô, a gente tem que falar de neurônio. E a chave para entender tudo está aqui. O nosso cérebro é, antes de mais nada, uma máquina de sobrevivência. E a regra número 1 para sobreviver é economizar energia. Por isso, qualquer coisa nova, desconhecida, como uma tecnologia que vira tudo de cabeça para baixo, aciona um alarme interno. O medo não é um defeito de fábrica, sabe? É um recurso de segurança. Agora, olha só que interessante essa divisão. É a chamada regra de ouro da gestão de mudança. O padrão é surpreendente. Pensa só 15% das pessoas se adaptam logo de cara. Outros 15% entram em choque, travam. Mas a esmagadora maioria, 70%, entra num estado de negação. E essa negação não é burrice não, tá? É pura neurociência. É um mecanismo de defesa. O cérebro acha mais fácil ignorar a nova realidade do que ter todo o trabalho de criar novas conexões para aprender algo diferente. É por isso que essa turma dos 70% é a mais perigosa para qualquer organização. Eles não estão parados, eles estão ativamente remando contra a maré. E essa reação não é exclusiva da IA de jeito nenhum. A história está aí para mostrar que usar o medo contra a inovação é uma estratégia, muito antiga. O padrão é bem claro. Lá para os anos 1800, os luditas quebravam máquinas com medo de morrer de fome. No fim daquele século, o pavor era da eletricidade. E quem não lembra do pânico do bug do milênio em 1999? E agora, a IA. A tecnologia muda, mas a reação humana é impressionantemente a mesma. Talvez o exemplo mais visceral disso seja o de Thomas Edison. Para vencer a guerra das correntes contra o Tesla, ele não usou lógica, ele usou pânico. Chegou ao ponto de eletrocutar animais em público para assustar as pessoas. Hoje, a narrativa de humanos irrelevantes pode não ser tão literal, mas o efeito paralisante do medo é exatamente o mesmo. Mas no final das contas, qual foi o resultado em todas essas situações? O medo até deu uma atrasada no progresso, mas ele nunca conseguiu parar a evolução. A humanidade sempre se adaptou e, no fim das contas, a qualidade de vida deu um salto. Edison perdeu a guerra e a corrente alternada, iluminou o mundo. Ok, já que a gente desconstruiu um pouco o medo, vamos mudar o foco e entender o que a IA realmente faz. A grande sacada é que não se trata de substituição, mas de uma grande mudança de valor. E aqui está o pulo do gato. A IA é excelente em substituir tarefas. Sabe, processos repetitivos, lógicos, mas o trabalho é muito mais que isso. O trabalho tem contexto, propósito, conexão humana. As tarefas são automatizadas, sim, mas o trabalho evolui junto com a ferramenta. E essa jornada de migração de valor fica muito clara olhando para a história. Quando o motor a vapor substituiu o músculo, nosso valor migrou para a operação das máquinas. Quando a automação substituiu o artesanato, a gente foi para a gestão. Com o computador, fomos para a análise. E agora, com a IA? O nosso valor está migrando de novo, dessa vez para o quociente emocional. Pensa bem, o que a máquina pode fazer, a lógica pura, o cálculo, a análise de dados, está virando commodity, algo barato e acessível. Então, o que sobra para a gente, o que nos torna únicos e valiosos, é justamente aquilo que a máquina não consegue replicar. A emoção, a empatia, a intuição. O nosso QE.
Certo, então essa é a nossa grande vantagem. Mas como a gente usa isso na prática? Vamos para a parte das ferramentas, um verdadeiro kit de neurobusiness para a gente navegar nesse novo cenário. A abordagem se baseia em 3 pilares. Primeiro, criar segurança psicológica. Enxergar a IA como um copiloto, não como um substituto. Segundo, focar no desenvolvimento das chamadas Power Skills, que são aquelas habilidades puramente humanas, como comunicação, liderança, colaboração. Elas nunca foram tão cruciais. E terceiro, cultivar a curiosidade. Em vez de julgar e dizer isso não vai funcionar, treinar as equipes para perguntar: como isso aqui pode me ajudar? Isso leva a gente à conclusão principal. O verdadeiro desafio dessa revolução toda não é instalar um software novo. O desafio de verdade é liderar a resposta das pessoas à mudança, através do medo e da incerteza. É um desafio humano, não tecnológico. E com essa reflexão a gente encerra a nossa análise, que foi, vale sempre lembrar, totalmente inspirada e baseada no trabalho supervisionário de Marinés Pereira. A pergunta que fica no ar para todo mundo é: a gente vai ser protagonista e liderar essa transição, pegando na mão de quem tá com medo e mostrando o caminho, ou vamos simplesmente ficar parados esperando a tempestade passar? A escolha, no fim das contas, é nossa.